Sr. Deputado André Ventura, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas 3 notas sobre isto para deixar claro o seguinte. A nossa lei e o nosso regimento são muito claros, porque a Assembleia da República revê a Constituição, que está previsto nos artigos que estão, e diz-se que apresentado projeto de revisão constitucional, e uma vez fim esse prazo, é atribuído um período de 30 dias para alterações, para sistematização, redação, etc. Apresentado. É evidente para toda a lógica que o apresentado significa admitido pelo Presidente da Assembleia da República. É evidente, porque não faria sentido, Senhores deputados, creio que esta é uma matéria que deve ser atenta por todos, a questão é jurídica, às vezes é um bocadinho fastidiosa e por isso o Sr. Deputado estará com o tempo parado enquanto não houver condições, como todos os outros tiveram, para poder expressar a sua opinião. Certo? É evidente que não pode haver entrega de alterações a um projeto que não é admitido, porque isso não fazia nenhum sentido. Se pudesse entregar coisas, há uma coisa que não está admitida antes. Uma coisa é entregue, outra é admitido. Se não perceberem isto, não percebem nada, percebem zero. Se não perceberem isto, não percebem nada. Uma coisa é entregue, outra é admitido. O que o Sr. Presidente fez, e isto é evidente, é assim noutras propostas, não só na revisão constitucional, é assim em várias. O que não foi esse sentido era sistematizar, reorganizar, propor alterações, proceder à redação final de uma coisa que não tinha sido admitida. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Por isso, o que o Sr. Presidente fez foi, com base num projeto entregue e em que o proponente acordou com um grupo parlamentar que o prazo ficaria para depois pede-se uma suspensão. O Sr. Presidente não... É assim, vocês não pedem vozeria, depois não se calam durante o tempo todo. Portanto, se querem ouvir, têm que ficar calados. Não é? Se querem ouvir, têm que ficar calados. Senão não dá. O Sr. Presidente não permitiu a suspensão do processo de revisão constitucional. Remeteu para um auditor a sua admissibilidade, como aliás já aconteceu noutros momentos. Sr. Presidente, isto não é uma questão jurídica. Isto é uma questão em que o PS, para mostrar a inutilidade daquilo que tem feito nos últimos tempos, quer desviar as atenções do dia de hoje e dos últimos dias. O Partido Socialista quer desviar as atenções das buscas às suas sedes, quer desviar as atenções do que tem acontecido ao Partido Socialista e quer trazer a revisão constitucional para este assunto. A revisão constitucional é sério demais para os senhores brincarem com ela. Pedro Pinto, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, a tarde vai ser, já se percebeu que vai ser muito longa, mas eu não queria deixar passar em claro aquilo que disse, por exemplo, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, aquilo que o Partido Socialista quis fazer com o Deputado André Ventura era tirar-lhe ainda mais tempo. Ele já tinha pouco, ainda queriam tirar era mais. Foi sempre a tentativa do Partido Socialista. Bom, e ouvir aqui a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes dizer que é uma perseguição à Sra. Deputada Inês Sousa Real, meu Deus, isso é mesmo nós entrarmos na espiral de loucura que o LIVRE também já nos habituou, porque ao fim e ao cabo aqui não há perseguição nenhuma, aqui há cumprir o regimento não foi cumprido, e é legítimo o grupo parlamentar do PSD apresentar este requerimento. Agora cada um votará como quiser. O que o regimento dá nota é que o Sr. Presidente tem 2 dias depois de receber a nota de admissibilidade para admitir ou não admitir. E a razão pela qual, 2 dias também, a razão pela qual não recorremos, não estamos a recorrer de uma decisão é porque ela não existe ainda. Parece que ela tem que existir e o despacho, ao dizer que não vai praticar nenhum ato, até eventualmente haver uma versão nova, é que nos parece que não é conforme ao regimento. Está claro o entendimento, foi bom a favor das restantes bancadas e por isso podemos continuar com a nossa ordem de trabalhos. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não quis estar a interromper antes da votação, mas nós queríamos pedir a defesa da honra da bancada, por causa das declarações da Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós ouvimos a Sra. Deputada Paula Santos alegar, a insinuar e a dizer mesmo que havia negociatas entre o PSD, o CDS e o Chega. Eu quero lhe dizer, Sra. Deputada Paula Santos, que aqui não há negociatas entre estes 3 partidos. Aqui existe a democracia a funcionar. Eu sei que muitas vezes o PCP e os partidos comunistas por todo o mundo têm muita dificuldade em perceber o que é esta palavra, democracia. É a única coisa que funciona aqui nesta casa. É aquilo que nós pugnamos. Os senhores não. Os senhores preferem aqueles regimes totalitários, aqueles regimes que os senhores defendem e que continuam a defender. Não lhe admito, Sra. Deputada, olhos nos olhos, que insinue qualquer tipo de negociatas deste grupo parlamentar com outro.
O único negócio que nós temos e vamos ter sempre é com o povo português. A Sra. Deputada Paula Santos deseja dar explicações, faz favor, ao mesmo tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, todas as afirmações que aqui fiz e mantenho. Mantenho porque estamos perante um partido, aliás, no que diz respeito à revisão constitucional, aquilo que pretende é um ajuste de contas com o 25 de Abril, atacar os direitos dos trabalhadores e os direitos do povo português. Está bem claro que aquilo que está disponível para dar a mão ao Governo no que diz respeito ao pacote laboral, para atacar mais uma vez quem trabalha, mais precariedade, mais exploração, tem sido esse o vosso posicionamento, ainda hoje com encontros, exatamente para ver que acordos é que chegam para, mais uma vez, prejudicar quem trabalha. Tem sido essa a vossa atuação ao longo, desde que o partido chega e intervém. E no que diz respeito à prestação social única, é de facto cruel aquilo que pretendem, que é atacar os mais pobres dos mais pobres, aqueles que vivem com mais dificuldades. E, portanto, eu creio que isto diz bem daquilo que são os posicionamentos, daquilo que tem sido o vosso papel, de facto, sempre de mão dada com os grupos económicos, para retirar a quem trabalha, para retirar a quem teve uma vida de trabalho difícil. E aquilo que este partido significa, de facto, é isso. É as mãos, o favorecimento dos grupos económicos. E é isso que nós temos visto no posicionamento com o PSD, com a Iniciativa Liberal e com o Chega. Digo e reafirmo que estamos esperando, de facto, uma manobra e uma golpada nesta questão em concreto da revisão constitucional, para colocar em causa os direitos e as conquistas que foram com a Revolução de Abril. Muito bem. O Sr. Deputado Pedro. E a nossa é esta: que país é aquele que tranca crianças à chave? Quando olhamos para trás, vamos ter orgulho do que o Parlamento prepara para fazer, ou vamos ter vergonha? Um país decente recusa-se a deter crianças. É essa a proposta que trazemos. Sermos um país que se recusa a transformar a fronteira num lugar sem direitos e que se recusa, sobretudo, a fingir que não sabe o que está a fazer. Como ainda disse há pouco o Papa nas Canárias, a dignidade não tem passaporte. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. O Sr. Deputado Ricardo Reis do Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, já tivemos esta discussão na Comissão, vamos voltar a tê-la. Como lhe disse, e para que haja um contexto histórico, tudo isto é necessário ao dia de hoje, porque começou com um discurso em 2015 de Angela Merkel, em que disse: sim, nós conseguimos. 3 palavras que resultaram numa invasão massiva da Europa, numa substituição populacional em curso e que levam a que medidas como esta sejam necessárias. Perguntava porque é que o seu campo político está em crise. Está em crise porque nos trouxe para este lodaçal migratório que nos prende neste caos. E não quer que estes imigrantes fiquem retidos em centros temporários. Diga-lhes o que é que quer. Quer que estes imigrantes andem livres e soltos pelo país para ninguém saber onde eles andam, como fizeram nos anos em que os senhores apoiavam a geringonça. Mas fala de crianças. No populismo mais reles e barato que alguma vez vi foi o seu. Digo-lhe uma coisa. Falemos de jovens e de crianças. Henri Novak, assassinado por um imigrante que entrou na Europa pelas políticas que os senhores defendem. Segundo, Abdul Bashir assassinou 2 jovens no Centro Ismail em Lisboa, matando-as. Era um refugiado afegão que entrou na Europa pelas políticas que os senhores defendem. E por fim, também na Irlanda, um imigrante do Sudão que entrou na Europa com as políticas que os senhores defendem, decapitou um homem. Podia falar de vários. Podia falar do jovem morto no Campo Grande por 3 africanos, pelo jovem morto em Braga por um brasileiro. Esta é a vossa política de imigração, sempre foi. E sim, eu acho, e tenho que dizer ao Sr. Ministro sabe, eu já o disse, acredito que estamos a dar passos muito curtos, temos que ir mais além, mas acho que é no sentido certo que estas propostas vêm, ainda que tímidas. Mas volto a dizer-lhe uma coisa, gostem ou não gostem, vão ter que ouvir isto. Se 3 palavras de Angela Merkel fizeram que a Europa chegasse ao ponto que está hoje, eu dou-lhe uma só palavra para resolver isto tudo: remigração, e já! O Sr. Deputado Fabiano Figueiredo tem a palavra para responder. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Reis, eu não quero que nenhuma criança seja detida.
Eu celebro a vida, não celebro a morte de nenhum cidadão, nem de Odair Muniz, nem de ninguém. Todo o ser humano tem a mesma dignidade. Todo o assassinato é bárbaro. Disse. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado... Sr. Deputado. Sublinham, legisla sempre de forma desarticulada com o resto da ordem jurídica. Esta é não a primeira, não a segunda, não a terceira, não a quarta, não a quinta, a sexta alteração à lei dos estrangeiros que vem concorrer em simultâneo com outra que está pendente na Comissão e, mais uma vez, legisla sem apresentação de dados que evidenciam a necessidade das mudanças, por exemplo, ao nível dos abusos do regime de asilo, ao nível dos abusos evidenciados como fundamento para apertar a malha, mas sem que existam dados que revelem que há de facto um problema com uma escala que precisa desta ordem e sempre abusando das percepções. Resultados práticos, infelizmente, têm sido vários setores de atividade que não têm capacidade de satisfazer as suas necessidades de pessoas que querem vir trabalhar para Portugal e que os empregadores precisam que elas para cá venham trabalhar, mas também um aumento de sentimentos reais de xenofobia e de racismo que as pessoas migrantes sentem e que não sentiam no passado, e é isto que elas dizem. Porque há tempos não se poderia proferir nesta Câmara a expressão como remigração ou símbolos como este senhor deputado do Chega agora faz, de vai-te embora, sem que isto merecesse um repúdio generalizado da Câmara. Este repúdio generalizado à ideia que são descartáveis as pessoas que entre nós estão e que cumprem a lei, ou que é necessário fazer este sentido de remigração, trazendo para cima da mesa, como faz agora o Sr. Deputado João Almeida, que eu vou identificar pessoalmente, já que quis fazer à parte, eu torno-me parte da intervenção. O Sr. Deputado está imputado diretamente e refere genericamente. Eu estou a falar de migrantes e o Sr. Deputado automaticamente o que é que profere? Assassinos, criminosos, fazendo a associação errada, lamentável, entre pessoas que estão entre nós e que não representaram nunca um aumento da criminalidade, como várias vezes já agora o Sr. Ministro da Administração Interna, em funções, tem reiterado as vezes que for necessário para ver se finalmente, na maioria, se interioriza esta ideia. Não façam essa associação. Essa associação prejudica vidas reais, de pessoas reais que tentam cumprir a lei, que tentam trabalhar entre nós. Com uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Reis, do Chega. Obrigado, Sr. Presidente. No rescaldo deste debate podemos ficar esclarecidos em relação a uma coisa. É que há um lado deste hemiciclo que quer uma imigração controlada, há um lado deste hemiciclo que não tem medo de nenhum politicamente correto e que diz sem problema, como o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves há pouco se queixava do que o Sr. Deputado João Almeida dizia, e dizia muito bem, se são criminosos, rua com eles. É mesmo assim que as coisas funcionam. E quando se acusa outros de se utilizar mantras constantes, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves faz sempre a mesma coisa. Começa a falar, fala numa velocidade vezes 10 e no final diz estamos disponíveis para na especialidade. Estão disponíveis para quê? Para voltar àquilo que eram as políticas do Partido Socialista. Não, obrigado, dispensamos. O que nós queremos aqui é que seja muito claro. Se uma pessoa vem, por exemplo, como nós defendemos há muito tempo, num sistema de cotas para contribuir para a economia, é uma coisa. Se é um criminoso, tem que sair. Se não está a contribuir, tem que sair. E nunca vamos dizer o que uma deputada sua disse ali de cima. Para nós os imigrantes não é só para lavar escadas, como aqui foi dito uma vez. Muito bem, Srs. Deputados, passamos... A igualdade de armas, vou dar a palavra à Sra. Deputada Inês de Sousa Real, que pediu 1 minuto, se faz favor. Sim, mas eu não vou fazer uma discriminação em relação, só por essa razão, em que igualdade de armas, faz favor, Sr. Deputado Soares. Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Faz favor. O Sr. Presidente decidirá como entender e eu não recorrei da sua decisão. Mas há uma coisa que eu lhe quero dizer. Um erro não se apaga com outro erro. A senhora deputada Inês Sousa Real não tem o direito a usar da palavra neste debate. Muito bem. Sr. Deputado, vou-lhe dar 1 minuto, faz favor. 1 minuto, faz favor. Peço desculpa, Sr. Presidente, mas uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. É 1 minuto. Nada tenho em relação àquilo que é o tempo usado por outros deputados únicos, mas já houve a palavra dada ao Sr. Deputado Único, Fabiano Figueiredo, com 2 minutos. Não entendo a interpelação do Sr. Deputado Hugo Soares, que não só é desrespeituosa para aquilo que são os direitos das demais entidades aqui presentes, e, portanto, se já houve aqui... A deputada está a usar a palavra para... Uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Então. E, portanto, se esta prerrogativa já foi dada a outros deputados únicos, não precisa... Sr. Deputada, eu dei-lhe a prerrogativa, por isso é escusado estar a fazer esse pronunciamento. Foi para ter mais tempo. Não é escusado, tendo em conta que a questão foi levantada e que me parece que ela é claramente discriminatória em relação àquilo que é o uso da palavra pelos diferentes deputados. Sim. Eu dei-lhe 1 minuto para se poder... O Sr. Deputado Hugo Soares entendia que não.
Mas eu dei-lhe esse minuto, Sr. Deputado Soares. Estando então no uso da palavra, Sr. Presidente, e estando claro da parte do Sr. Presidente... Quer recorrer da minha decisão. O Sr. Deputado Hugo Soares pretende recorrer da minha decisão de dar... Mas calma, isto é matéria processual que querem utilizar para outros efeitos. Que é para amanhã dizer, mas calma, eu dei. O Sr. Deputado, sente-se, faz favor. Sente-se, faz favor. Também peço ao Sr. Deputado que se sente. Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas estou no uso da palavra. E nunca interrompi nenhum Sr. Deputado. A Sra. Deputada usou para uma interpelação à mesa, eu dei e tinha terminado a interpelação à mesa, certo? Pronto, e na sequência do seu término da interpelação à mesa, o Sr. Deputado Hugo Soares tinha pedido uma interpelação à mesa, certo? Não, eu até perguntei a Sra. Deputada quer usar a palavra para. A Sra. Deputada disse interpelação à mesa, então usou, acabou, senta-se. E agora o Sr. Deputado Hugo Soares pediu uma interpelação à mesa e o uso da palavra da Sra. Deputada para efeitos da igualdade que eu queria dar será dependente, penso eu, da interposição de recurso do Sr. Deputado Hugo Soares em relação à minha decisão, é isso? Tal e qual, Sr. Presidente, uma interpelação à mesa, na sequência da interpelação à mesa da Sra. Deputada do PAN, no cumprimento escrupuloso do regimento. Ora, Sr. Presidente, eu queria lhe pedir desculpa. Tive ocasião de dizer que não ia recorrer da sua decisão, mas vou mesmo. Não tivesse sido a interpelação à mesa da Sra. Deputada do PAN e o gesto a chamar-me maluco, eu não teria feito. Ora, como a Sra. Deputada fez as duas coisas, agora eu quero ver quem são os fiéis cumpridores das regras regimentais. Claro.